E aí, rapaziada, hoje é um daqueles dias que a gente é lembrado que muitas coisas podem te matar no Brasil, mas tédio nunca foi e nunca vai ser uma delas, tá? Na última sexta-feira aí saiu a notícia de que o Flavinho Desmaio pediu uma bolada pro Daniel Worcaro do Banco Master. E eu tenho certeza que vocês viram alguma coisa a respeito disso, porque foi o assunto mais comentado sem sombra de dúvida. Estou e estarei contigo sempre. Flávio Bolsonaro negociou com Daniel Worcaro 134 milhões de reais para bancar filme sobre o Jair. Bom, Flávio Bolsonaro, como vocês sabem, é o candidato poste do próprio pai, né? O próprio pai tá aí todo remendado. Ele tava até poucos dias atrás dizendo que o caso Master só envolvia o governo Lula e o STF. Inclusive, ele andava por aí com a camiseta "O Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula". Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, é "O Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula". Então, vamos ver se é isso mesmo, né? Se o Pix é do Bolsonaro e o Master é o do Lula. O Pix que o Bolsonaro não fazia a menor ideia do que era quando foram falar pra ele lá, "Parabéns aí, presidente". E agora ele foi pego com a cueca na mão, pedindo nada mais nada menos do que 134 milhões de reais pra financiar o filme mais estranho da história do cinema nacional ou internacional, depende do ponto de vista, né? E por que é estranho? Por que eu tô dizendo que o filme é estranho? O filme é sobre o Jair, né? Mas tem um título em inglês que é Dark Horse. E é protagonizado pelo Jim Caviezel, que é o Jesus naquele filme lá que é os Jogos Mortais para Senhoras, que é A Paixão de Cristo, né? E esse ator aí se revelou nos últimos anos um grande de um filho da puta de extrema direita, e é claro que ele virou xodó de todos os fachos do mundo, incluindo os fachos do Brasil. Aí eu pergunto pra vocês, como é que o Bolsonaro vai ser interpretado por um gringo se eu não falo inglês? Tá ok? É no mínimo estranho, né? Enfim, o financiamento desse troço já tava muito esquisito e cheirava esquema. E, assim, não é de se esperar nada menos da família Bolsonaro ou do PL, Partido dos Bolsonaro, né? Ministério Público investiga contrato de 108 milhões de Wi-Fi público da Prefeitura de São Paulo com ONG de produtora do filme sobre Bolsonaro. Parece complicado, mas não é, tá? A prefeitura do Ricardo Nunes, o cabeção de Melita 103, deu 108 milhões de reais para uma ONG chamada Conhecer Brasil. Isso era para essa ONG instalar 5 mil pontos de acesso à internet nas periferias de São Paulo. Esse Instituto Conhecer Brasil é dirigido unicamente pela Karina Ferreira Gama, que é a sócia única da produtora Go Up Entertainment Limitada, que produz o filme do Bolsonaro gringo. O edital de chamamento público da contratação de empresas para a realização do serviço teve só o Conhecer Brasil como concorrente, o que, assim, no mínimo é suspeito. Vocês acham que não vai ter nenhuma outra empresa querendo concorrer por um contrato de 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo? Então, assim, esquisito, vamos colocar com essas palavras aqui. E isso fica reforçado pelo fato de que esse ICB, esse instituto, não tem qualquer experiência com esse tipo de projeto. Os laços da dona da produtora de Dark Horse com Frias Nunes e Tarcísio. Muito dinheiro público também caiu em projetos ligados a essa produtora, com recursos majoritariamente de deputados do PL, Partido do Jair. Deputados de PL e PT em São Paulo destinaram mais de 700 mil a entidades ligadas à produtora de filme sobre Bolsonaro. Vamos lá falar sobre isso aqui. Nós temos a Valéria Bolsonaro, que não é parente do Bolsonaro, ela casou com um primo de sei lá que grau do Bolsonaro e tem o nome, destinou 100 mil reais para projetos ligados a essa Go Up Entertainment. Gil Diniz, do PL, também destinou 200 mil. Lucas Bove, do PL, indicou uma emenda de 213 mil, mas as duas não foram liberadas ainda. Na lista tem um político que não é do PL, que é do PT, é o Luiz Fernando, que destinou 190 mil. E não foi só a Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados federais também meteram muita grana nessa produtora. Deputados enviaram 4,6 milhões a firmas ligadas à produtora de Dark Horse, filme do Jair, tá? O Mário Frias, do PL, que por um acaso é roteirista do filme do Bolsonaro gringo, a gente vai falar sobre isso depois, enviou 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil, o ICB. A Bia Kicis, o Marcos Polon, o Alexandre Ramagem e a Carla Zambelli, todos do PL, enviaram recursos para a produção da série Heróis Nacionais Filhos do Brasil que Não Se Rendem, da produtora Go Up Entertainment Limitada. O excesso de deputados do PL enviando emendas para organizações ligadas à produtora do Dark Horse levantam, no mínimo, suspeitas. E aí o Flávio Dino, ministro do STF, exigiu explicações dos parlamentares, que é a mesma coisa que não exigir absolutamente nada, né? Dinheiro público vinha caindo de monte em projetos que rodeavam esse filme e o cheiro de esquema já tava, vindo de longe. Aí nós temos o belíssimo, o pristino, o glorioso áudio do Flavinho Desmaio com o Worcaro. Tá? E isso tudo só explicitou a maracutaia. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente.
como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Renomadíssimo é foda, né? Vamos dizer dessa maneira. Mas enfim, eu acho que vocês ouviram pelo menos algum trecho desse áudio em algum lugar. E olha a intimidade, gente. O Flávio chamando o maluco de irmão, oferecendo empatia pelo momento difícil pelo qual o Vorcaro tá passando. O que vocês acham que em setembro do ano passado era o momento difícil que o Vorcaro tava passando? Isso aqui é conversa de brother, vamos falar dessa maneira. Ou pelo menos de quem quer muito ser brother. A verdade era que o Vorcaro vivia dando bolo e chá de cadeira no Flávio Bolsonaro. Topa jantar com o Jim Caviezel? Veja e ouça todos os textos e áudio que mostram Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. Essa matéria aqui é gloriosa, gente, porque ela traz as mensagens onde o poste de Jair tenta marcar encontros com o Vorcaro, que fica inventando desculpa e desconversando. A gente tá aqui. 15 de novembro de 2025. Vorcaro. Fala, irmão. Tava trânsito, voo, o tem. Flávio Bolsonaro. Fala, meu irmão. Pode atender. 16 de novembro de 2025. Daniel Vorcaro, fala irmãozão, roa na igreja, deve ser tô na igreja, terminando te chamo. Flávio Bolsonaro, imagem de visualização única, Flávio Bolsonaro, imagem de visualização única. Mandou o quê? Mandou pau? Não sei. Flávio Bolsonaro, irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente, eu só preciso que me dê uma luz ABS. Daniel Vorcaro, imagem de visualização única. Era o quê? Era carenagem de moto? Não sei. Flávio Bolsonaro respondeu amém. Então o Vorcaro claramente não quer encontrar com o Flávio Bolsonaro. Fica o tempo todo enchendo o saco dele. E assim, são só 2 mensagens, mas tem várias outras na matéria aqui. O fundamental é que o Flávio Bolsonaro tinha uma relação de bajulação com o Vorcaro que não vem de agora. Nos últimos meses, ele não só negou qualquer relação com o banqueiro, mas disse que era mentira que o Dark Horse teria financiamento do Master. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra mensagens do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Gente, essa coletiva foi horas antes da matéria do Intercept sair, ou seja, o Flávio Bolsonaro foi pego de surpresa. E a primeira coisa que ele fez foi mentir. Ele não sabia que tinha as provas concretas. Só que aí não tinha mais como negar, o áudio vazou e o Flávio fez um vídeo anunciando que sim, ele cobrou dinheiro do Vorcaro, mas que não tem problema nenhum nisso. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito... Foda-se. Enfim, é aquela coisa, né, gente? Mentiu, mas aí, e daí que mentiu? Ele depois diz que mentiu quando tava mentindo e é isso aí, né? E assim, vamos lá. Filho procurando investidores privados pra fazer um filme privado. Primeiro que não tem isso de filho procurando, tá? O cara, infelizmente, é senador e o pai, ao custo de 700 mil vidas, é ex-presidente da república, tá? Primeiro de tudo. Segundo, filme privado, o cacete, tá? Essa produtora Go Up aí é irrigada com dinheiro público de emenda parlamentar e vocês já viram isso. Então esses caras são os primeiros a falar de lei Rouanet isso, lei Rouanet aquilo, mas vocês viram como tem dinheiro público nesse negócio.
Terceiro, conversas do Flávio com o Vorcaro têm bem mais intimidade do que só negócios. Vocês viram como era. O Flávio Bolsonaro até falou que mandou forças lá para o momento difícil que o Vorcaro estava vivendo, como se ele não soubesse do que já estava acontecendo. E, por fim, só para coroar aqui, a relação do Vorcaro com os bolsonaristas, no geral, é gritante. A gente tem o primeiro aqui, Nicolas Ferreira em jatinho de empresário, tá? Nicolas e os caça-níqueis. Nicolas Ferreira voou em jatinho de empresário denunciado por lavagem de dinheiro. Segundo, Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro. PF diz que Ciro Nogueira recebia 500 mil por mês do Vorcaro, além de viagens internacionais e despesas em hotéis de luxo. E o papai do Flávio, né, o Jair, recebeu 3 milhões em doações de campanha, enquanto o Tarcísio recebeu 2 milhões, do cunhado do Vorcaro. Alvo de operação da PF, o cunhado de Vorcaro fez doação milionária para campanhas de Tarcísio e Bolsonaro em 2022. O Zema, eu quero me drogar, finge que não é com ele e ele recebeu 1 milhão. Talvez ele tenha conseguido se drogar finalmente. Preso pela Polícia Federal, pai de Vorcaro doou 1 milhão ao partido de Zema em 2022. Ou seja, os bolsonaristas estão lambuzados com o esquema do Master, tá? O Vorcaro era um dos principais aliados do PL e dos outros partidos da extrema-direita, como o Partido Novo. Agora vamos voltar pro filme aqui do Bolsonaro gringo. O Vorcaro prometeu 134 milhões de reais, o que é mais do que o orçamento do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que em valores convertidos custou 125 milhões de reais. Pra vocês terem uma ideia, Godzilla Minus One custou em valores convertidos 49 milhões de reais e é um filme com um lagarto radioativo gigante em CGI destruindo Tóquio, tá? O Dark Horse custaria 134 milhões. Ou seja, ele tem que ter um roteiro foda, uma produção épica e, assim, uma qualidade primorosa, né? Vamos ver se tem mesmo? Eles lançaram há alguns meses esse... não sei se dá pra chamar de trailer. Lançaram essa coisa aqui que a gente vai ver. Aí o vídeo repete por alguma razão. Primeiro de tudo, gente, vamos lá, vamos analisar aos poucos aqui. O que é essa peruca desse cara? Primeiro de tudo, o que é essa peruca? Que superprodução digna de cacete planeta. Com 184 milhões, tinha que ter o aplique nível Michael Jackson nesse Jim Caviezel. Segundo, o bagulho crivado de erro de inglês, pô. Aqui, ó. Direct by Cyrus Northwest. É directed. Aqui tem outro erro. Is being told to the world. É is being told to the world. Ou seja, quando o Bolsonaro falou que ele não sabia falar inglês, os caras levaram ao pé da letra e levaram isso pro filme também. E aí eu pergunto pra vocês, com um orçamento desses, quanto que esse filme precisaria dar de lucro pra se pagar? Vamos estimar aí uns 500 milhões? Porque tem custo de marketing, tem lucro dos ingressos que volta pra produtora, tem um monte de outras coisas aí. Isso significa que precisaria ter o lucro 3 vezes maior do que o Minha Mãe é uma Peça 3, que é atualmente a maior bilheteria do cinema nacional. O Minha Mãe é uma Peça 3 arrecadou 179 milhões de reais. E eu queria fazer um remember aqui de um negócio que passou despercebido. O histórico de produções cinematográficas envolvendo o Jair não é muito favorável. Documentário sobre Bolsonaro estreia com sessões vazias, exalta ex-presidente, ignora Michele e omite derrota e tentativa de golpe. Olha, eu vou dizer que eu não tenho o G1 como uma referência de jornalismo, mas essa chamada aqui é maravilhosa. Porque é um baita de um resumo fantástico do que foi esse documentário do Jair. Ninguém foi ver o documentário do Jair, tá? Se brincar, nem a família dele foi ver essa droga, essa jossa. A Suede, que é a roteirista aqui do canal, caso vocês não saibam, é de Juazeiro do Norte. E o shopping de Juazeiro do Norte é o único que tem essas salas de cinema comerciais da região inteira, que abrange 30 municípios, é a região do Cariri.
O documentário do Bolsonaro foi exibido nesse shopping e era de se esperar que, sei lá, por ser o único cinema da região, fosse alguns bolsonaristas, né? Então, estreia de documentário sobre Jair Bolsonaro registra público mínimo em cinema no Cariri. Na estreia, uma pessoa comprou ingresso, gente. Uma! Eram 3 sessões e uma pessoa comprou ingresso. Uma pessoa foi ver. Qualquer empresário do ramo do entretenimento evitaria colocar dinheiro em qualquer filme sobre o Jair, tá? Mas o Vorcaro não. O Vorcaro prometeu 134 milhões de reais. Fortuna que vocês sabem de onde veio, tá? Mas o Vorcaro não repassou todo o valor prometido, claro. Ele repassou apenas 61 milhões. O que é mais do que o orçamento inteiro do Agente Secreto, que custou 28 milhões. É mais que o orçamento do filme do Godzilla. Dava pra botar lagarto radioativo gigante no teaser com 61 milhões. E será que esse dinheiro todo, que como vocês viram, não foi investido no filme, deu pelo menos boas condições pra equipe do filme? Comida estragada, agressão e atraso de cachê marcam gravações de Dark Horse. A equipe técnica e figurante estava recebendo valores abaixo do mercado e comida estragada. Os caras ainda estavam atrasando o pagamento. Sendo que o filme tem financiamento acima do valor de mercado para os padrões brasileiros e até hollywoodianos. Nenhum filme na história nacional foi orçado nesse valor, gente. E ainda assim, a equipe comeu comida estragada. Com esse valor era para ter picanha e maminha todos os dias. Mas com certeza, o dinheiro foi pro roteiro. Com esse dinheiro a gente tá diante de um Pulp Fiction, de um Poderoso Chefão. A gente quer ver aqui roteiro nível Braulio Mantovani. A gente quer ver Charlie Kaufman nesse roteiro. Essa obra-prima foi escrita pelo ex-astro da novela Os Mutantes, Mário Frias. E aí eu quero dizer que eu fico muito feliz de não ter falado desse assunto tão rápido, porque aí deu tempo da gente ter essa maravilha aqui. Marxistas drogados, pílulas mágicas de Damares. Veja roteiro de Dark Horse. Vazou o roteiro do filme. E assim, isso aqui é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Olha só a cena dramática depois da facada. Uma enfermeira fria, não Renata. Eu não sei quem é a Renata. Desperta de seus pensamentos. Entrega o primeiro instrumento. Bolsonaro, voice-over. Ele disse tesouras? Eu já não fui cortado o suficiente? E o que eles tiraram? Eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas, adoradores de Lula, aquela enfermeira tem um olhar frio. Ela olha fixamente pra ele. Então subimos em direção às luzes fortes. Realmente poético, tá, gente? A enfermeira tem um olhar frio. E se todas essas pessoas forem esquerdistas, tá? A minha cena preferida é essa aqui, onde o Adélio Bispo, que virou Aurélio Barba, descreve a própria trajetória. E vocês aí, comunistas, podem se identificar muito com a descrição dele. Eu estive até com os marxistas, mas eles usam drogas demais. O FLP me recrutou de volta, eu quebrei cabeças para eles. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba... Desculpa. O Adélio Bispo no roteiro virou Aurélio Barba. Se algo precisa ser feito, Aurélio Barba cuida disso. Pelo povo, pela revolução. É de uma verossimilhança incrível, né, gente? É genial. É genial. Dá uma olhada com o que eles fizeram com a Damares, que no filme virou Dolores. Uma febre está chegando. Ela tira um pequeno saco plástico com pílulas. Não fabricadas comercialmente. Rústicas, como se tivessem sido feitas em sua cozinha. Dolores, estas vão te proteger. Ela lhe entrega um copo d'água da mesa. Michele, não, Jair. Ele abre um sorriso, despreocupado. Levanta o copo para todos e engole 2 pílulas. Ele se vira e vê que Dolores se foi. Ele olha ao redor assim como os outros, mas ela recuou por algum beco escuro. Bolsonaro, pra onde ela foi? Eduardo, sumiu como um fantasma. Ô, chat, por que transformaram a Damares, que é uma evangélica fundamentalista, em uma xamã esotérica? Eu achei esse roteiro bastante emblemático. É a visão de mundo de grupo de Zap. É o filme realmente pra quem rezou pra pneu e colocou o celular na cabeça pra chamar extraterrestre. E dá $500 milhão de bilheteria, gente? Eu acho difícil. Com certeza não é um roteiro que teve o tratamento de 61 milhões de reais, mesmo não sendo o valor integral do Vorcaro. E aí cabe perguntar, que essa é a pergunta mais importante aqui. Se o dinheiro não virou cenário, não virou fotografia, não virou roteiro, não virou direção, não virou nem comida pra galera, pra onde é que foi o dinheiro? Será que a produtora sabe responder pra onde foi o dinheiro? Produtora de Dark Horse nega ter recebido dinheiro de Vorcaro. Não consta um único centavo. Chat a Go Up Entertainment não recebeu dinheiro, ou pelo menos ela diz que não recebeu. E aí eu pergunto pra vocês, o que tá acontecendo? Nos dias seguintes à primeira denúncia, o Intercept publicou outra matéria que pode dar uma dica.
O homem da grana, exclusivo Eduardo Bolsonaro, tinha poder sobre o dinheiro de Dark Horse e revela contrato. O Eduardo Bolsonaro assinou o contrato como produtor executivo do filme, o que dá a ele poder de controlar o orçamento da produção. Então a gente pode ter fortes suspeitas de que o ex-deputado traidor da pátria esteja se sustentando com recursos que era para ser pro filme lá nos Estados Unidos. Como é que um deputado caçado, foragido, com as contas bloqueadas, consegue se manter com uma vida de luxo nos Estados Unidos? Fundo de advogado e aliado de Eduardo Bolsonaro comprou casa em cidade em que ele vive nos Estados Unidos. Tudo indica que o Eduardo Bolsonaro está recebendo recursos que deveriam ir para a produção do filme através de um fundo administrado pelo advogado dele. Isso aqui é maracutaia nível bolsonarismo. E eu achando que vender joia da presidência da República como se fosse muamba tinha sido o maior golpe da família. Só que assim, se o Eduardo Bolsonaro já tá fudido, o Flavinho Pressão Baixa, que é pré-candidato à presidência, tá como? Pesquisas Atlas Bloomberg. Lula tem 48,9% e Flávio Bolsonaro 41,8% no segundo turno, após áudio de Vorcaro. Essa é a primeira pesquisa de intenção de voto depois da revelação dos áudios e o Lula já aparece 7 pontos na frente no segundo turno, tá? Isso aqui é um retrato do momento. É possível que o Flávio se recupere? Sim, é bastante possível, tá? A gente não pode confiar na justiça burguesa, principalmente no que diz respeito a reprimir a extrema-direita. O Jair Bolsonaro é responsável por 700 mil mortos e terminou o mandato. Não só terminou, como concorreu à reeleição e quase ganhou. Pra lembrar uma coisa pra vocês, em 2017, o Temer teve um áudio vazado, onde ele dava permissão pra que os subornos continuassem sendo pagos pro Eduardo Cunha na cadeia, e ele terminou o mandato. Vocês lembram disso? É o não renunciarei do Michel Temer. Veja trechos da conversa entre Temer e Joesley que foram recuperados pela Polícia Federal. Quando esse áudio saiu, todo mundo comemorou achando que era o fim do Temer, mas não foi. Ele ficou mais 1 ano e meio aí passando o trator nos trabalhadores. Então a gente não pode achar que isso é o fim do Flávio Bolsonaro ou do bolsonarismo não, tá, gente? Até porque já tem outro papo rolando. Em grupo, bolsonaristas debatem substituição de Flávio por Michele, depois de áudio vazado pedindo recursos pra Vorcaro. Vocês acham que a dona Michele não ia ser uma candidata tão ruim quanto o Flavinho Desmaio? Nem denúncia de corrupção na mídia ou substituição de candidato vai enfraquecer o fascismo no Brasil. O que eu acho que aconteceu aqui, de maneira um pouco extraordinária, é que a direita estava apostando muito no caso Master para usar como, digamos assim, esquema de corrupção de estimação da vez. Vocês sabem que a extrema-direita se baseia muito em moralismo e sempre precisa haver um caso de corrupção para poder jogar na conta do PT ou de qualquer outro inimigo. Então, os bolsonaristas fizeram muita questão de espalhar em todas as suas redes o caso Master. Só que aí, quando eles espalham todo o caso Master para suas bases, inflamam as suas bases contra esse caso, dizendo que é um caso absurdo de corrupção, e aí vaza o Flávio Bolsonaro negociando com o brother dele, Daniel Vorcaro, isso pode sim ter um efeito um pouco mais intenso do que outros casos de corrupção, tá? Por um erro de percurso aí do bolsonarismo. De qualquer forma, caso de corrupção de faixa é o que só tem, tá? Aos montes, e eles continuam no Congresso e sendo reeleitos e vida que segue. Ou seja, a única coisa que a gente pode fazer aqui é não confiar na justiça burguesa e se organizar. Só os trabalhadores organizados conseguem conquistar alguma coisa em qualquer país capitalista. Então fica aí o meu recado pra vocês. Se organizem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, considerem contribuir com o canal, apoia.se/História Pública. Nossa equipe é financiada com esses recursos. E se você não conhece, trate de conhecer o outro canal, História Pública, e principalmente o Glossário Marxista-Leninista, se você quiser aprender um pouco mais sobre o nosso campo. Beijo, um abraço e até o próximo vídeo.